Noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo ciclo de debates sobre educação física escolar do DF. Eu sou o professor Júlio César Cabral, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, atualmente afastado no programa de mestrado profissional em Educação Física pela Universidade de Brasília, um mestrado em rede, uma conquista da nossa categoria. Somos todos colegas, professores e professoras. Esse ciclo de debate acontece desde o dia 24 de agosto, vai até o dia 5 de outubro, com o intuito de agregar professores, pesquisadores que estão ou têm interesse em ingressar nos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal para a organização e estudos sobre educação física na rede pública de ensino. Na luta por uma educação pública gratuita, laica e de qualidade, o Avante, o MESPAR da FEF-UNB, o Observatório de Educação Básica da Universidade de Brasília, o SIMPRO-DF, o SIMPRO-EP-DF, a ANFOP, o Centro Acadêmico de Educação Física e a Secretaria Distrital do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte são as entidades que promovem o nosso ciclo de debate. Destacamos aqui que essa é uma ação gratuita, todos os envolvidos na organização e os convidados não recebem nenhum tipo de remuneração ou auxílio. Nos movemos pelo fortalecimento da educação pública do Distrito Federal e do nosso país. Agradeço imensamente a professora Melina, que se dispôs a brilhantar a nossa noite. É uma grande estudiosa, amiga querida, nos conhecemos deixa para lá, há muito tempo. O que nos aproximou foi a luta, a militância, que começou no movimento estudantil, e continua até hoje. Militamos juntos por uma educação pública de qualidade, contra toda a barbárie que vemos por aí. Professora Melina é professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba, doutora em Educação pela UFBA, mestre em Educação pela UFS, especialista em Metodologia de Ensino e Pesquisa em Educação Física pela UFBA, graduada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa LEPEL, compõe o corpo de pesquisadores do grupo EFEMARX, da UFBA, tem experiência na área de educação, educação física e educação do campo. Hoje, o nosso tema é Fundamentos Didáticos Pedagógicos da Educação Física. Daqui a pouquinho eu passo a palavra e vou fazer alguns agradecimentos também, né? Às nossas entidades parceiras, ao nosso sindicato que vem às segundas-feiras nos recebendo em sua sede. Então, na próxima segunda teremos encontro, tanto transmissão pelo Zoom e também presencialmente lá na nossa sede. É importante fortalecer o nosso sindicato e as nossas entidades da área. Agradeço, um agradecimento especial à comissão organizadora desse evento, né, que está correndo atrás para que isso ocorra. Professor Pedro Tatu, professor Vitor Bernardes, Mariana, Bernardo Távora, Evelyn Dias, Roberto Lial, Juarez Sampaio, Natália Cioli, Daniel Catanhede, Jaciara, Jonatas e todos os demais companheiros que, de alguma forma, contribuem para a realização desse evento. E eu gostaria de saudar, em especial, os meus amigos, meus colegas que estão aqui, que são do PROEF, professores da rede compromissados com a formação continuada, que estão se empenhando bastante, que estão abrilhantando a nossa noite aqui também. Ok? Então, eu vou fechar meu microfone, vou focar aqui, vou abrir para a professora Melina. Ok, Mel? Fique à vontade com a sua fala, vou estar aqui ouvindo, vou fechar minha câmera também para poder a gravação focar em você. Peço a gentileza que os demais também fechem nesse momento, porque na nossa gravação fica melhor quando a gente foca na professora, ok? Para que a gente possa reproduzir essa fala maravilhosa. Quaisquer dúvidas, podem se manifestar pelo chat, a gente vai tentar acompanhar aqui e listar as perguntas. E depois da fala, a gente abre para perguntas e um debate também qualificado, ok? Mel, está contigo a bola. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Obrigada, Julinho. Obrigado pelo convite, né? Tatu fez o convite. Vou me dar a liberdade de chamá-los pelos apelidos, porque... Mas pode cortar depois. São muitos anos, né, de amizade, de companheirismo, de luta e de encontros.
Então, é um prazer estar aqui com vocês, trabalhando, e me sinto lisonjeada, né? Inclusive, tendo esse convite, né? O convite para vir aqui dialogar com vocês do Distrito Federal, né? De Brasília, e frente a tantas pessoas que estão aqui, né? Lial, né? Agradeço o Cláudio, meu orientador do doutorado, que está aqui também, né? Professor Fernando, a gente divide uma disciplina, então queria saudar os meus alunos, porque na quarta-feira à noite a gente tem uma disciplina que é sobre pedagogia histórico-crítica e abordagem crítico-esperadora, uma disciplina optativa, né? Então hoje a gente transferiu a aula para a gente poder participar desse debate, né? Então, abro aqui fazendo essa saudação especial aos amigos, camaradas, aos estudantes, e agradecer à comissão organizadora aí, né, em nome do Simpro, CBSE do Distrito Federal, o Avante, o Mesclar, a Anfop, né, pela confiança, pelo evento, né, um evento muito interessante, e pela confiança aí em me chamar para o debate. Eu, como não sou uma das pessoas que mais gosta de fazer palestras ou, enfim, mesas, sempre que eu vou fazer uma mesa eu faço um texto, então eu vou seguindo aqui o meu pensamento no texto, Julinha, aí se precisar interromper ou precisar de alguma outra coisa, você me chama que eu estou acompanhando aqui o meu pensamento, né, que eu coloquei no papel para não perder, até porque no terceiro turno o pensamento flui de uma forma bem mais lenta e com mais dificuldade, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu organizei a fala em 3 pontos, né, pensando a temática que vocês pediram, que são fundamentos didáticos pedagógicos da educação física, e aí a gente vai abrir a fala falando um pouco, debatendo um pouco a realidade social. Não vamos aprofundar esse debate, mas a gente tem que reconhecer que defender a educação física na escola, e eu sei que esse debate também já foi um pouco realizado durante os eventos, né, durante as outras falas, mas defender a educação física na escola, né, vai perpassar por determinada concepção de escola e educação, né? Então, a gente não tem como falar da educação física, né, do ensino, da escola, apartado de uma realidade social. Não dá para a gente pensar o ensino, falar do ensino, quando as crianças estão passando fome na escola, né? Esse ano, em determinado momento do estágio supervisionado, depois de uma atividade, né, na praia, a gente teve criança que passou mal. Ela passou mal porque a atividade foi antes da merenda, e aí a criança não comeu em casa, e ela passou mal porque as pessoas estão passando fome. É essa escola que a gente dá aula, né? E aí não dá para deixar de falar que essa situação ela foi muito e está sendo cada vez mais agravada com o veto, por exemplo, do genocida Bolsonaro ao aumento da verba para merenda escolar, né? Então, a gente tem, não tem condições, as crianças estão comendo em muitas escolas biscoito e suco, né? Suco de pó, não é nem suco de fruta, né? Ou a gente vai ver situações, né, terríveis, como a gente viu em Planaltina, aí, né, no Distrito Federal, que estão carimbando as crianças para impedir que elas repitam a merenda, né? Então, não dá para a gente falar de ensino de educação física, de fundamento didático-pedagógico da educação física, que não dê respostas à realidade social que a gente está inserido, né? Então, a gente vai partir da realidade social, né? A partir daí, então, a gente vai localizar no trabalho educativo, na compreensão do que é o trabalho educativo, e também compreender que o professor ele é fundamental, embora muitas teorias pedagógicas minimizem e menosprezem a função social do professor na escola, né? Ele é fundamental para a objetivação do processo de ensino-aprendizagem na escola a partir de determinada compreensão do trabalho educativo, né? E aí a gente não está partindo de qualquer perspectiva, né? A gente vai falar de fundamentos didático-pedagógicos da educação física pensando naquilo que é mais avançado, ou, que a gente costuma dizer, mais rico em determinações,
né? E essa concepção, né, que pensa, essa concepção de escola e educação mais rica em determinações, para a gente colocar a educação física em movimento, da escola que a gente defende, que também vamos debater aqui, a gente parte da referência da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural e da abordagem crítico-superadora como essenciais para a gente desenvolver fundamentos didático-pedagógicos mais avançados na área, né? Então, a gente vai passar por esses 3 pontos. Acredito que não vai levar mais do que 30 minutos para a gente privilegiar o debate, né? Então, não dá para pensar os fundamentos didático-pedagógicos da educação física, né? Não dá para pensar aquilo que fundamenta o processo de desenvolvimento do trabalho educativo sem o pé na realidade, né? E aí, vou falar por cima, mas depois vou fazer uma indicação de leitura, né? Que é preciso a gente reconhecer, então, que o processo de crise estrutural do capital, no campo educacional especificamente, ele vem se complexificando e se aprofundando, né? Qual é o fato? Que na educação, né, a educação na sociedade capitalista, perdão, né, especialmente aí se a gente pegar os últimos 30 anos, a gente vai ter uma valorização intensa do sistema privado de educação e a gente vai ter um movimento muito forte também de precarização da educação pública, né? E esse movimento ele é mediação da crise estrutural do capital na esfera educativa, né? Então, a educação transferida da esfera do direito público, né, mantido pelo Estado, para a esfera privada, né? E aí, esse debate, acho que na atualidade, quem quiser aprofundar, fica como uma indicação de leitura o livro do Luiz Carlos de Freitas, né, A Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias, né? É um livro bem interessante para a gente aprofundar essa questão da crise estrutural do capital, a incidência na educação, a educação como mercadoria. E aí vou pegar uma citação do Luiz Carlos de Freitas do livro, ele vai dizer o seguinte: a destruição do sistema público se dá paulatinamente pela introdução de objetivos e processos das organizações empresariais no interior das instituições públicas. Com isso, a escola passa a ser uma empresa educacional, com procedimentos operacionais e não mais procedimentos típicos de uma instituição pública, homogeneizando-a na forma de uma operação empresarial com objetivos, processos, tempos e formas de controle definidos. Vamos ver alguns exemplos objetivos aqui, né? A proposição de distribuição de vouchers educacionais, a terceirização da gestão das escolas a partir das organizações sociais, a padronização do processo avaliativo, né? Então, esses elementos, esses movimentos vão asfixiando, né, a escola pública, e na medida em que o setor privado ele vai, através do discurso que a gente está acostumado a ver em todo lugar, qualidade da educação para todos, a gente vai ver, na verdade, a destruição do sistema público de educação por meio da sua conversão em uma organização empresarial inserida no livre mercado, né? E aí é importante destacar, e a gente, né, enfim, muitos de vocês estão no chão da escola, eu já estive no chão da escola como professora, né, do estado de Sergipe, de magistério estadual, e hoje estou no chão da escola com os projetos, com o estágio, né, com meus estudantes fazendo um trabalho em algumas escolas públicas. Então, destacando aí que, do ponto de vista ideológico, esse processo de reforma empresarial da educação, ele também beneficia o controle político da escola, né? Então, vê aí o ideário, por exemplo, do movimento Escola Sem Partido, né, do homeschooling, que vão atacar diretamente a liberdade de cátedra, né? Vão menosprezar a função social do professor como essencial para o ensino do conhecimento científico, né? E aí, sem falar, nem vamos entrar nesse debate, mas sem falar na capilarização do fundamentalismo por dentro das escolas, da militarização das escolas, do negacionismo, né, à ciência dentro das escolas. E aí é nessa realidade social, é nesse movimento de mundialização da educação, reforma empresarial, que a gente vai ver a implantação do quê?
Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio. No campo da formação de professores, a gente vai ver, né, toda a luta, por exemplo, que a Anfop teve para aprovar uma diretriz curricular que avançava, que ajudava a desenvolver os cursos de formação de professores, pós-golpe, né, a retirada da presidenta Dilma e pós-eleição do genocida Bolsonaro, a gente vai ver uma destruição também da legislação que vai formar os professores. É só a gente ler a BNC formação, né? E aí, para fechar esse debate, eu vou pegar como base, um texto que o professor Cláudio, que está aqui, né, o professor Flávio Dantas, o Tiago Lavoura escreveram, né, que eles vão falar sobre, a partir de Bourdieu, que hoje, diferente lá na década de 70, 80, que o Saviani, se vocês pegarem lá o livro Escola e Democracia, a gente vai ver que o Saviani fala, vai fazer um debate sobre as teorias educacionais a partir da questão da marginalização, né? Quem eram os marginalizados da escola, né? E lá a gente teria mais ou menos 50% das crianças com idade escolar, elas estavam marginalizadas da escola, estavam à margem, elas não acessavam, elas estavam do lado de fora. Mas se a gente olhar hoje para a nossa escola, o marginalizado está dentro da escola. Por que ele está dentro da escola? Né? Justamente porque isso vai se objetivar de duas formas. Aí a gente vê, através da retirada deliberada, de flexibilização, e aí a educação física é um grande exemplo disso no currículo, a retirada dela, né? Olha lá a reforma do ensino médio, as artes, né? Tem uma importância fundamental no desenvolvimento humano, sendo retirada da escola, e também através do esvaziamento e rebaixamento do processo formativo. Então, a gente tem os excluídos do interior. Os alunos estão na escola, mas eles são excluídos de uma formação de qualidade, né? E aí, continua também muito atual o debate que Saviani faz naquele livro clássico, né? Na verdade, no texto clássico sobre a natureza e a especificidade da educação, que ele vai dizer, né, se a gente pensar os excluídos do interior, hoje, que a gente faz de tudo na escola. Tem tempo para tudo quanto é comemoração, mas muito pouco tempo é destinado ao processo de transmissão, assimilação dos conhecimentos sistematizados, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função nuclear da escola, a função, né, de transmissão dos instrumentos, de acesso ao saber elaborado, né, então a função nuclear da escola, ela não está se objetivando na realidade, né? Então a escola não cumpre sua função social, seja pela retirada, né, deliberada do conteúdo, seja pelo processo de rebaixamento formativo, e mais à frente a gente vai citar, não vai conseguir aprofundar, mas citar, né, também aquelas teorias pedagógicas, proposições de ensino que contribuem diretamente, embora sejam altamente atrativas, tem um discurso que ele é bonito, né? Elas, na aparência, né, elas contribuem, na essência, para um rebaixamento formativo e para a retirada do conhecimento científico de dentro da escola, né? E aí, quando a escola pública ela não cumpre a sua função social, né, e aí se esse locus essencial e privilegiado de acesso do saber sistematizado da maioria da população, né, então os filhos da classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores estão nessa escola, né? Como é que vai se dar o processo de humanização e o acesso ao conhecimento que é fundamental, que é essencial para o ser humano em suas máximas possibilidades, se a escola não cumpre sua função social, né? E se o professor, né, também está cada vez mais sendo retirado e sendo menosprezado e sendo diminuída a função social do professor, né? A função social do professor, que é, parafraseando aí o Saviani, né, que ele precisa desenvolver de forma direta e intencional em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica coletivamente pelo conjunto dos homens.
Então, cada vez mais o que a gente está vendo, e a gente precisa combater, e aí aqui a gente vai falar, né, de fundamentos didático-pedagógicos para essa realidade, né, que precisa combater os excluídos do interior, precisa combater a marginalização que está sendo desenvolvida dentro da própria escola, né? E então esse conjunto de ataques, né, a negação que a gente vê dentro da escola à produção social do conhecimento vai então expressar uma alteração qualitativa nessa compreensão sobre a marginalidade e a educação e as teorias pedagógicas. E aí vale também a máxima: se os dominados não dominarem aquilo que os dominantes dominam, eles não saem da condição de dominação. Ou seja, é preciso que a classe trabalhadora domine aquilo que os dominantes dominam. É preciso que né, os nossos estudantes da escola pública possam acessar, né, as suas formas mais avançadas, as formas mais avançadas do conhecimento que a humanidade produziu, né? Então, reconhecida, né, de forma mais superficial e tentando entrar no debate da função social da escola e do professor, né? Então, essa relação da realidade em que a gente se insere, destacando o esvaziamento da função social da escola, aí a gente entra no segundo ponto da fala, que é justamente de reconhecer que é na compreensão do que é a educação e o trabalho educativo que a gente vai localizar, né, o desenvolvimento dos fundamentos didático-pedagógicos também para a disciplina educação física, né? E aí sempre dando destaque que são os professores necessários ao processo de desenvolvimento da concepção de escola e da educação que defendemos. Porque é a gente, né? É a gente que vai colocar em movimento esses fundamentos didático-pedagógicos, né? Então, aí é por isso que é também importante combater as teorias pedagógicas que minimizam e menosprezam a nossa função dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Dentro da escola, do nosso trabalho dentro da escola. A gente não vai fazer todo o debate, né, porque também é um debate já clássico, conhecido, de que a gente parte, então, da compreensão de trabalho educativo, né, recuperando ali o debate que o Saviani faz no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, reconhecendo que trabalho e educação são atributos essenciais dos seres humanos, ou seja, apenas o ser humano trabalha e educa, né? Por isso que o ser humano ele não se adapta à natureza, ele age de forma ativa e intencional sobre a natureza para reproduzir e produzir a sua própria existência, e a isso a gente denomina trabalho, né? Mas aí anteriormente eu falei, a educação ela é atributo, ela é própria do ser humano. O que isso significa, a gente dizer isso, né? Significa afirmar que a educação ela é uma exigência para o processo de trabalho, para a reprodução da vida humana, mas ela também é propriamente um processo de trabalho, tá? Então, por isso que a origem da educação vai se confundir com a origem do próprio ser humano. Na medida que ela é produzida, né, a gente tem a sua própria formação, é um processo educativo. Então, o ser humano, quando ele produz a própria humanidade, né, na sua ação na natureza, simultaneamente a gente vai ter a origem da educação, tá? E aqui a educação compreendida, né, enquanto um processo de trabalho, né, o desenvolvimento de um processo de trabalho enquanto trabalho não material. Por que é importante, eu vou destacar essa questão da educação como trabalho não material, em que o produto não se separa do ato da produção. Ele não se separa do ato da produção, porque ele é consumido ao mesmo tempo em que ele é produzido, né? Essa compreensão da educação, da natureza da educação, ela é importante também para a compreensão da natureza e da especificidade da educação física, tá? Então, quando a gente reconhece, né, que a educação ela é trabalho não material, né, e como própria e necessária para o desenvolvimento do ser humano, né, o que a gente está afirmando? E aí vem daí o conceito de trabalho educativo, que também é muito caro e importante para a gente, né? Então, o trabalho educativo
é o ato de produzir de forma direta e intencional, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E aí essa parte é muito importante. Por quê? Porque é que eu vou trazer a citação do Saviani agora, porque é dela que a gente vai encontrar, né, os elementos essenciais que permitem a gente pensar fundamentos didático-pedagógicos para o ensino. Porque o objeto da educação vai diz respeito, de um lado, a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos, né? Quem é meu aluno aqui, eu brinco muito, não vai ser humanizado, vira bicho, né? Não se humaniza, fica um bichinho, né? Não vai aprender as coisas que são próprias do ser humano. A gente precisa ser educado, precisa acessar a cultura humana. Então, a gente pode citar diversos exemplos que a gente tem das crianças que são encontradas na mata e sobrevivem pelo contato dos animais, e aí elas vão ter, né, vão desenvolver as características daquilo que elas tiveram contato. Né? Quem quiser ver, vê lá o vídeo da menina cachorro, dos meninos lobos, então tem diversos exemplos. Tá? Então, a gente precisa, no processo de humanização, identificar os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos, mas não basta isso. A gente precisa descobrir as formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, nesse sentido, para que o professor desenvolva seu trabalho educativo, o que é necessário? É necessário que o professor identifique os elementos culturais a serem assimilados, descubra as formas mais adequadas para desenvolvimento do trabalho, né, do trabalho educativo, e aí esses elementos, eles necessariamente indicam que a gente precisa conhecer quem? Precisa conhecer o nosso destinatário, a quem a gente está ensinando, quem a gente vai educar, como o ser humano se desenvolve, como o ser humano aprende. Né? Então, esses elementos, né, o conteúdo, identificar os elementos culturais, a descoberta das formas. Então, a forma e o nosso destinatário formam uma tríade essencial para pensar o trabalho educativo. Tá? Então, o que a gente está afirmando aqui é que, reconhecendo a necessidade de alterar, né, a escola qualitativamente, da condição em que ela se encontra hoje, né, e defendendo de forma intransigente a função social da escola e do professor no processo de humanização, né, a gente vai localizar, então, na tríade de conteúdo, forma, destinatário, né, uma relação essencial para pensar fundamentos didáticos pedagógicos no ensino da educação física. Né? Então, e aqui eu já destaquei no começo, mas acho que é necessário a gente defender de forma clara que é na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural e na abordagem crítico-superadora que a gente encontra fundamentos didático-pedagógicos mais avançados, ou seja, mais ricos em determinações para o desenvolvimento do trabalho educativo que cumpra, né, a função social da escola que a gente defende, né, para que a escola possibilite que os dominados dominem aquilo que os dominantes dominam. Né? Então, o que a gente está reconhecendo aqui? Que a educação física, mas a gente poderia pensar em outras disciplinas escolares também, ela vai se desenvolver, não tem como ela se desenvolver sozinha. Né? A abordagem crítico-superadora é uma abordagem de ensino. Então, quando a gente reconhece essa relação entre conteúdo, forma, destinatário, né, a gente vai reconhecer na educação física, especificamente a que a gente está falando aqui, mas poderia ser na história, na geografia, né, ela vai se desenvolver, seus fundamentos didático-pedagógicos, eles vão se desenvolver na relação entre uma teoria pedagógica que se articula a uma determinada concepção de desenvolvimento humano, aqui no nosso caso, né, a psicologia histórico-cultural, né, e a uma abordagem de ensino da educação física. Né? Então, é a teoria pedagógica que vai permitir o desenvolvimento da unidade, né, entre as disciplinas escolares, por exemplo, e que articula as condições objetivas ao processo de ensino. Né?
Então, a compreensão da natureza e da especificidade da educação, né, e da educação física, a partir da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-superadora, né, vão nos permitir levantar e aqui destacar elementos essenciais para pensar o ensino da educação física escolar. A gente poderia trazer mais questões, mas, em primeiro lugar, queria destacar a defesa do saber sistematizado no ensino da educação física, né? E aí reconhecendo a natureza e a especificidade da educação física e a importância da delimitação dos elementos categoriais nucleares que constituem nosso objeto de ensino, ou seja, quais são os elementos categoriais nucleares do conteúdo que vai ser ensinado na educação física, né? E aí, não perder de vista que isso se articula, né, por exemplo, ao nosso reconhecimento do nosso destinatário, né? Então, é importante reconhecer os ciclos de escolarização, né, que estão lá no coletivo de autores de 92, mas que foram atualizados na tese do professor Flávio Dantas, né? A dinâmica curricular é essencial também para a gente pensar o ensino, né? E também a gente está com a base lá no coletivo de autores, mas também a dinâmica curricular, né, os princípios curriculares para seleção e tratamento do conteúdo foram atualizados na tese da professora Carolina Nozella, né? Então, a gente vai destacar esses elementos, em específico a questão do conteúdo, e aí vamos citar só a questão dos ciclos da dinâmica curricular, e aí se alguém tiver mais interesse em debater ou conversar sobre isso, sobre atualização, aí a gente faz no debate, tá? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar um pouco com o texto do professor Cláudio, do Tiago e do Flávio, que se eu não me engano, o título, ele está por aqui. Ensino da cultura corporal na abordagem crítico-superadora, natureza e especificidade, porque eu acho que ele é um material do ano passado, se eu não me engano, foi publicado ano passado, depois o Cláudio pode me corrigir, mas ele é um material que avança muito, muito para a gente pensar o ensino da educação física escolar, tá? Então, a gente parte da compreensão aí, né, que a cultura corporal, o objeto, nosso objeto de ensino, ele é o conjunto de formas sociais de atividades que apresentam, ou seja, que trazem em si significações sociais que são acumuladas durante todo o percurso histórico do desenvolvimento humano a partir de um motivo, né? Ou de motivos. Que motivos são esses? Satisfazer as próprias necessidades humanas. E aí, essas necessidades podem ser de natureza lúdico-competitiva, agonística, de treinamento físico-funcional, entre outras necessidades, né? Essas atividades, elas vão ter a natureza de serem atividades não materiais, então lembra, justamente porque o produto da ação não se separa do ato de produção, ao mesmo tempo que ele é produzido, ele é consumido, e elas possuem um fim em si mesmo, né? E aí, então, por isso a importância da gente compreender, né, ali a educação enquanto trabalho não material, para a gente poder compreender também a natureza e a especificidade da educação física. E é importante ver que a cultura corporal, né, o conjunto dessas formas de atividades sociais, elas são determinadas pelas condições materiais de cada modo de produção. Em cada modo de produção, o ser humano tem uma forma de produzir, reproduzir, vai criar, vai gerar motivos que regulam a própria conduta humana, né? E aí aqui eu vou ler uma citação da professora Celita Farel, da professora Michelle Escobar, justamente que elas vão dizer o quê? Essas atividades, né, as atividades da cultura corporal, são valorizadas em si mesmas, seu produto não material é inseparável do ato da produção e recebe do homem um valor de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados, que são portadores de significados, ideias do mundo objetal, das suas propriedades, nexos e relações descobertos pela prática social conjunta. Então, nesse sentido, né,
a disciplina curricular Educação Física tem como função social a transmissão e assimilação de um conhecimento necessário ao processo de formação dos indivíduos, né? Então, é necessário que o ser humano reconheça esse objeto, o fenômeno social, e para que isso seja realizado, é preciso que a gente tenha uma sistematização lógica do conhecimento, né? E para que o fenômeno social ele seja realmente conhecido, a gente precisa superar, né, a empiria, né, a aparência da realidade, né? Então, a gente precisa ir para além da realidade superficial, que o Kozik denomina de pseudoconcreticidade, né? E aí eu resgato lá no começo a nossa crítica, que eu falei que eu ia trazer mais à frente, né, sobre a necessidade da gente superar os discursos super sedutores, né, que são cantos da sereia, na verdade, né? Discurso do tipo, o currículo que se constrói no cotidiano, os saberes locais, né, como os únicos necessários para o desenvolvimento de determinadas comunidades específicas, o discurso altamente sedutor sobre o planejamento participativo, onde os estudantes no ensino médio vão escolher o que querem estudar na escola, né? Formação por competências, né? A educação física como aquela que deve somente possibilitar uma experimentação e fruição como finalidade. Veja, esse discurso ele é muito forte e ele tem crescido muito entre os professores de educação física, né? E aí, assim como o mito do canto da sereia, todas essas formas, né, o aprender a aprender, a própria base teórico-metodológica da BNCC, né, e sua organização, todas essas formas aqui são apresentações míticas perante as necessidades reais que se colocam no chão da escola pública. Elas não resolvem, elas aprofundam, elas ajudam no processo dos marginalizados do interior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, né? com essas pedagogias fáceis de compreender, de aplicar, né? O currículo que se constrói no cotidiano, ele tem crescido muito, muito, muito na educação física, e isso é um problema. O planejamento participativo é uma vergonha. É uma vergonha, né? A gente fez agora não, a gente já publicou o artigo, mas um orientando, ele fez um trabalho de conclusão de curso de crítica ao planejamento participativo na aula de educação física no ensino médio, né? E aí ele desenvolve toda uma crítica ao currículo multiculturalista, né? Enfim, levanta dados dizendo, olha, os estudantes não têm condições de estudar, de escolher o que eles querem estudar na escola. Isso é função social prerrogativa do professor, né? E aí esse discurso ele é bonito, ele é fácil, ele é atraente, mas ele produz e reproduz a desigualdade. Ele produz, né, a desigualdade e ele faz com que as crianças, os jovens, não acessem o conhecimento que a humanidade produziu, né? E aí é importante também afirmar que para conhecer, né, as atividades da cultura corporal, não basta a gente praticá-las, né? A gente precisa compreender essas atividades na relação que elas têm, né, que elas mantêm, né, com uma realidade social, né, com todo o seu processo de desenvolvimento, um vir a ser, né, que diz respeito, se a gente olhar bem, ao desenvolvimento delas dentro da compreensão, dentro da relação entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, tá? E aí, fazendo esse debate, né, os autores do texto, eu abri um parênteses, mas agora eu vou voltar para o material do texto, é preciso, então, reconhecer para além da prática dessas atividades, né? E aí, os autores eles vão avançar, para mim, muito, ajudar a gente a compreender melhor a tríade conteúdo, forma, destinatário, e a objetivação dessa tríade no ensino da educação física, quando eles vão delimitar elementos categoriais nucleares
que são constitutivos do nosso objeto de ensino, a cultura corporal. E aí eles vão chamar isso de eixos, né? Que são eixos dos fundamentos gerais, né? E esses eixos são distintos e interrelacionados. E se eu disser alguma besteira aqui, Cláudio, você que é um dos autores do texto, fica à vontade de puxar a minha orelha, né? Um primeiro eixo, ele vai falar sobre, né, para a gente pensar o nosso objeto de ensino, nosso conteúdo, pensar o ensino da dança, pensar o ensino dos jogos, das lutas, dos esportes, né? Um eixo é a gente pensar os nexos e determinações entre o ser humano, a atividade e o mundo objetal, ou seja, né, o fundamento prático objetal, que vai consistir nas formas sociais de ações práticas com objetos, instrumentos, normatização no plano externo, né, e interno, ações e operações técnicas conscientes de acordo com a finalidade das atividades humanas da cultura corporal. É importante dizer que assim, esses eixos eles são organizados de forma são didaticamente organizados para que a gente compreenda, mas a gente tem que pensar eles numa relação, eles se interrelacionam, né? Um outro eixo traz os nexos e determinações entre o ser humano, atividade, tempo e espaço histórico, e aí eu sempre destaco isso, a historicidade das formas sociais, das atividades da cultura corporal. Não dá para compreender a cultura corporal longe, né, da gênese do seu desenvolvimento, longe da sua historicidade, né? Então, o fundamento histórico-social, que vai consistir na reprodução do significado histórico e produção do sentido pessoal das ações humanas, num dado modo de vida, né? A especificidade do universo de significações sócio-históricas da cultura corporal, consideração a relação entre necessidade, o objeto, né, e o motivo das ações humanas. E aí, nexos e determinações do ser humano, atividade, valoração judicativa, né? O valor dos objetos humanos. Né? O fundamento axiológico, ou seja, vai falar de valores, né? Juízos, que consiste na reprodução dos juízos de valores das ações humanas no curso da produção do modo de vida, valores e normas que regulam, orientam o comportamento humano no ato das ações da cultura corporal, tá? E aí considerando-a como distintas expressões do modo de vida humano, tá? E aí é importante reconhecer que a aprendizagem do acervo dos conhecimentos da cultura corporal vão exigir uma lógica de sistematização, né, que já está lá desenvolvida no coletivo de autores, eu citei, e aí a dinâmica curricular e o debate que a Carolina Nozella faz na tese de doutorado dela vai trazer e vai debater, aprofundar os princípios curriculares para seleção e tratamento do conteúdo, né, e aí isso não está separado da relação, né, na dinâmica curricular, pensar, então, esses princípios dizem respeito ao trato com conhecimento, mas isso não está desligado da organização escolar, da normatização escolar, ou seja, quando a gente pensa a seleção, a organização e a sistematização lógica e metodológica do conhecimento, a gente tem que pensar também na organização das condições espaço-temporais necessárias para aprender e na normatização, né, nos sistemas de normas, padrões, registros, regimentos, a estrutura de poder, o sistema de avaliação da escola. E aí destacando também, né, que outro elemento importantíssimo são os ciclos de escolarização. E aí também a gente precisa pegar os ciclos de escolarização a partir da sua atualização, né? Então, pegar lá que o primeiro ciclo de escolarização a gente vai ter abrangendo a educação infantil. Isso é uma atualização, tá diferente do que lá no coletivo de autores. Depois a gente vai ter o segundo ciclo, né, do 1º ao 5º ano, o terceiro do 6º ao 9º ano e o 4º ciclo, né, no ensino médio. Isso não é feito porque a gente não foi organizado a partir da lógica de organização das séries escolares, mas é sim a partir daquilo que a psicologia histórico-cultural traz, né, enquanto a periodização do desenvolvimento humano, tá? Então, para fechar, já está quase chegando em 40 minutos, destaco ainda, porque há um debate muito na relação conteúdo-forma destinatário,
né, e reconhecendo o nosso destinatário, né, enquanto o nosso estudante real, concreto, né, que orienta aí o nosso o nosso alvo, digamos assim, né, é ali que a gente quer, é ali que se dá o processo, né, de humanização, é ali que a gente tem que inserir, que a gente tem que incidir, é produzir a humanidade no indivíduo singular, né? Mas na relação entre forma e conteúdo é importante aí, por isso que eu destaquei, tá? Por isso que eu destaquei esses elementos, né, que o Cláudio, o Flávio, o Tiago trazem enquanto nosso objeto, né, o objeto da cultura corporal, nosso objeto de ensino, destaco esses elementos justamente por reconhecer que na relação entre forma e conteúdo, né, o papel determinante ele vai ser dado pelo conteúdo, né? Então, o Sheptolin, quando ele vai debater forma e conteúdo, ele diz o seguinte, né, que toda forma, e é uma relação dialética, mas é importante dizer que relação dialética não é relação de igualdade, tá? Então, na relação entre forma e conteúdo, toda forma está organicamente ligada ao conteúdo, é uma forma de ligação dos processos que os constituem. A forma e o conteúdo, estando em correlação orgânica, dependem um do outro. E a dependência não é equivalente. O papel determinante nas relações conteúdo-forma é desempenhado pelo conteúdo. Ele determina a forma e suas mudanças acarretam mudanças correspondentes na forma. Por sua vez, a forma reage sobre o conteúdo e contribui para o seu desenvolvimento, pode contribuir, mas também pode refrear o seu desenvolvimento. Então, muito cuidado com o discurso que diz que basta alterar a forma escolar, que basta alterar a forma de tratamento do conteúdo, porque isso não é verdade. A gente tem que pensar essa relação dialética entre conteúdo e forma, tá? Então, não tenho receita aqui, eu não sei se alguém esperava que eu trouxesse os fundamentos didático-pedagógicos do ensino da educação física escolar são, não tenho essa receita, mas acho que os fundamentos didático-pedagógicos da educação física escolar se objetivam na relação conteúdo-forma-destinatário, né? É o trabalho educativo no chão da escola, né, que se dá nessa relação, expressa em si os fundamentos didático-pedagógicos do ensino da educação física escolar. Não tem receita. Agora, é importante, né, que a relação, né, na relação conteúdo-forma-destinatário, os elementos teóricos metodológicos mais ricos em determinações, hoje são a referência da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural e da abordagem crítico-superadora. E eu finalizo agora essa primeira parte dizendo, né, trazendo uma citação do Tiago, da Ana, né, e da Lígia, naquele livro Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, eles dizem o seguinte: a tríade conteúdo, forma, destinatário caracteriza-se como a essência concreta do trabalho educativo, cuja atividade implica na identificação e seleção das formas mais desenvolvidas do saber objetivo historicamente produzido e sua conversão em saber escolar, conteúdo, provendo-se dos meios necessários para a sua apropriação, forma, de modo que seja assimilado pelos alunos de acordo com seus períodos e níveis de desenvolvimento. Destinatário. É isso por agora. Espero que tenha sido, não tenha sido tão sem nexos e relações à organização, né? Nem sempre o nosso pensamento ele se desenvolve da maneira mais adequada, né? O método de exposição é diferente do método de pesquisa, né? Enfim, mas espero que a gente tenha um bom debate e tenha trazido algumas questões para a gente pensar coletivamente. Obrigada. Mel, temos algumas perguntas aqui já engatilhadas no nosso chat, participações primorosas aqui dos nossos colegas. Sua fala foi, em 40 minutos condensar tanto tamanho conteúdo, vou te falar que eu estou sacudido até agora. E pensando um pouco também, né, nos colegas que que vão prestar o concurso, né? Temos estudantes aqui da graduação que estão ali
finalizando o curso, que já estão participando desse debate e vão prestar esse concurso também. A gente tem um discurso muito sedutor, né? Como você mesmo coloca aí, que vem junto com essas transformações que a educação vem sofrendo, principalmente a partir do golpe. A BNCC é fruto de um golpe, né? E aí eu acho importante a gente aprofundar nesses estudos, e eu sinto muito sinto que as propostas culturalistas, o pós-modernismo da educação física tem avançado ocupando bastante espaço, né? Vou só tecendo algumas breves considerações aqui, né? Acho que a BNCC ela traz um novo parâmetro para a área, e como diz o professor Nileto lá do Paraná, nosso colega, ela é base. Base a gente usa para saltar, né? Depois eu gostaria que você comentasse, né? Como a gente pode avançar para além da base, legitimadamente. Porque os professores se sentem, por vezes, coagidos a sucumbir à lógica da base, e os currículos estão sendo apropriados, né, de certa forma, ou copiando, o famoso copia e cola, dessa forma. Então, colocando algumas das minhas questões iniciais, mas eu não quero monopolizar aqui de forma alguma, temos aqui duas participações, duas perguntas no chat, e eu queria fazer um convite para que os colegas abrissem o microfone e fizessem as perguntas diretamente para o professor Mel aqui, para que a gente qualifique esse debate, possam colocar suas impressões também, rapidamente, uma pergunta breve fala. O professor Vitor Bernardes fez uma questão, o Júnior Suceno também. Se vocês se sentirem à vontade, depois o Tatu também tem uma questão aqui. Vocês querem abrir o microfone ou posso fazer a leitura aqui para a professora Mel? Oi, Julinho, posso fazer aqui? Por favor, Vitor. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado aí, professora Melina, pela brilhante exposição. Realmente foi, em pouco tempo, conseguiu fazer uma síntese refinadíssima para todos nós. Muito obrigado. A minha pergunta, na verdade, a gente começou até a debater isso há algumas semanas com a nossa convidada da segunda-feira, que foi a Jaciara, né? Enfim, lá em um determinado ponto do debate, a gente começou a especular se, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, a abordagem crítico-superadora, como que essas perspectivas encaram, por exemplo, as questões da educação do campo, né? Como é que a gente equilibra essa relação entre conteúdo clássico, né? Que os dominados precisam dominar para que possam se emancipar, né, com os saberes tradicionais das comunidades, né? Como é que a pedagogia histórico-crítica, a abordagem crítico-superadora encara esses saberes, né, sem colocar, sem desmerecê-los, né? Quando a gente privilegia a questão dos conteúdos clássicos. A gente poderia encarar que esses saberes tradicionais das comunidades, principalmente da educação no campo, eles são conteúdos clássicos para essas perspectivas? Vamos lá. Escola, né? Escola. Eu acho que há uma compreensão equivocada de que há uma não estou dizendo na sua pergunta, certo? Não é vamos limpar o meio de campo aqui, tá? Não na sua questão, mas há uma compreensão de que a abordagem crítico-superadora e a pedagogia histórico-crítica, elas menosprezam ou negam, né? Acredito que, em primeiro lugar, é preciso que a gente compreenda, e eu venho debatendo isso agora com um estudo, não sei, vamos ver como é que ele vai ficar, né? Não sei como ele vai ficar, mas vou dar um exemplo. Pode ser educação do campo, pode ser educação quilombola, pode ser educação indígena. Vou dar um exemplo com a educação indígena. Estou orientando um TCC de uma orientanda, não sei se ela está aqui na sala, talvez ela esteja, que ela agora não posso errar a etnia, então não vou falar, né? Mas que ela é indígena. E a gente está uma das questões que a gente está defendendo lá é que o ensino da educação física nas escolas indígenas não podem se restringir aos saberes locais.
eles precisam ter acesso ao saber universal. E como é uma escola indígena litorânea, a gente está defendendo o ensino do surf na escola. Então, é uma perspectiva, tá? Isso a gente vai fazer ainda. Mas eu acho que vem no sentido da gente reconhecer que eu acredito que é falsa essa dicotomia, né? E a gente precisa compreender que é necessário o acesso à cultura erudita, né? O saber letrado, inclusive porque é através do saber, né, do saber da cultura erudita que a gente pode ter novas formas de expressão também, do conhecimento popular, né? E o saber popular, ele tem entrado na escola, muitas vezes, da mesma forma com que ele é tratado na comunidade. E a escola ela precisa tratar cientificamente dos conteúdos, né? E aí são as propostas, eu não sei se estou indo pelo caminho certo, mas são as propostas, em especial, por exemplo, do multiculturalismo e outras propostas que vão defender o saber local acima de todas as possibilidades. O que a gente está defendendo é que a gente tem que partir de uma prática social e que, independente se a escola é campesina, ou se a escola é da cidade, ou se a escola é indígena, ou se a escola é quilombola, a gente tem um saber universal que precisa ser assimilado, né? A gente não pode defender que na escola indígena tenha só jogos indígenas, né? Que na escola campesina a gente tenha só atividades ligadas, né, ao campo. Não dá, né? A gente tem um conhecimento universal produzido, isso não significa negar aquilo que é local, mas significa a gente compreender que a gente parte de uma prática social e a gente precisa que as pessoas dominem o conhecimento que a humanidade produziu. Porque a gente tem, e já ouvi isso dentro da escola, em escolas que eu trabalhei, que eu não podia corrigir os meus alunos na escrita deles, porque isso era preconceito linguístico. Como é que o meu aluno vai ser um diplomata se ele não sabe escrever? Tem que corrigir o meu aluno. Ele tem que dominar a língua portuguesa, ele tem que dominar os conhecimentos que a humanidade produziu, né? Então, sempre olhar o pessoal, por exemplo, que traz, né, a cultura popular, vamos dizer assim, que é muito forte o ensino das danças. Vamos pensar nas danças populares, né? Vamos pensar aqui na região Nordeste, as danças populares, como um conhecimento popular. A gente não pode tratar na escola o samba de coco como ele é tratado na comunidade que produz e reproduz essa dança. Na escola, se o samba de coco, né, ele for tomado como um conteúdo a ser ensinado, ele vai precisar ser ensinado a partir de sua explicação, sua gênese, seu desenvolvimento, a sua lógica, porquê, e não a sua produção e reprodução, como acontece na humanidade. Mas também o balé clássico, ele não pode deixar de estar fora do ensino da dança, porque se trata de uma comunidade em que o samba de coco é a representatividade mais forte da expressão, sei lá, da expressão da cultura local. A gente vai precisar ensinar o balé clássico também, né? Então, é saber reconhecer. E aí, por isso que é importante o domínio do professor, né, de educação física, no caso, sobre os conhecimentos, né, clássicos da educação física, que vão se expressar aí nos jogos, nas lutas, na dança, né? Enfim, nos esportes, né? Como é o caso agora, a gente está tentando debater, né, o surf lá enquanto um conteúdo que pode ser tratado na educação física, porque há uma especificidade ali também na escola indígena, né? E aí, por que não abordar esse conteúdo ali na escola litorânea, né? Então, eu acho que não sei se é esse caminho, eu acho que é um debate muito enviesado quando a gente coloca essa questão de não reconhecer a relação entre a cultura popular, a cultura erudita e a importância do domínio, né, do conhecimento científico e da escola como locus essencial de transmissão desse saber. Então, de forma alguma, a escola do campo vai tratar só sobre as questões campesinas e a escola quilombola das questões quilombolas e a escola indígena só das questões indígenas. Também, mas há um conhecimento universal sistematizado que precisa ser dominado, né, pela população. Em especial, a gente está falando aqui de uma referência que diz que é preciso, né, transformar a sociedade. Tem um projeto histórico, né, de transformação.
Então, acho que esse é o caminho, assim. Não sei se ajudou, mas é por onde eu consigo andar nesse horário. Muito bom, professora Mel. O Júnior tinha colocado uma questão no chat, se quiser abrir o microfone aqui, Júnior, fica à vontade. Depois a gente passa para a questão do tatu e fiquem à vontade para se inscrever aqui, para fazer perguntas, pessoal. Obrigado, Júlio, César. Não vou errar o nome da professora Melina. Prazer em conhecer vocês, aos outros organizadores, aos alunos, aos graduandos, aos graduados, né? Todos amigos, família da educação física. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje tive o primeiro dia de oportunidade de estar aqui realmente. Eu sou o professor Júnior Sucena, moro em Goiânia. Trabalhei com ensino superior, por isso coloquei uma pergunta do ensino superior, mas também trabalhei com ensino médio, Instituto Federal. Trabalhei um tempo muito pequeno com a prefeitura aqui de Goiânia, eu trabalhei com crianças, e agora estou desempregado. Estou tentando aí na Secretaria de Pernambuco, de Educação de Pernambuco, a SEDUC Goiás e a Secretaria de Educação do DF. Só que, pensando ainda lá na formação, né, de ensino superior, eu pensava muito sobre o perfil de egresso que temos desses alunos e eu coloquei na minha pergunta, situando que eu trabalhei na instituição de ensino superior privada, não era pública. E eu fui reconhecendo a minha identidade quanto professor trabalhando ali, porque na medida em que eu mergulhava nesses autores, né, da educação física, são ditos críticos, pensando na psicologia histórico-cultural, pedagogia histórico-crítica, todo o meu trabalho docente ele foi modificado. E eu percebia que existia uma tendência maior, né, porque lá era bacharel e licenciatura, em eventos que buscavam envolver os alunos da área do bacharel. Tanto é que lá é muito forte essa área do bacharel. Mas eu não consigo pensar em um professor que ele não professe nessas perspectivas, independente de onde ele vai atuar. Então, percebi, professores, perfil de egresso de professores muito fragmentado, muito comprometido. Então, temos aí professores formados com uma perspectiva instrumental, que eu, se assim posso dizer, muito pobre. Eu só queria, na verdade, não era uma pergunta, eu queria ouvir um comentário da professora Melina, o que ela pensa a esse respeito, como que seria, na perspectiva dela, talvez tentar buscar ali pelo menos o mínimo de relacionar esses autores, né, isso que embasa uma formação mais humana, né, que é integral, que também abraça perspectivas do ensino, da educação no ensino médio, ensino fundamental, né? Como fazer essa aproximação na medida em que eu me percebi muito fraco, fiquei com poucas forças. Talvez entrando agora, né, de fato, onde eu acho que é o meu lugar, com o ensino público, eu me sinta mais abraçado. E parabéns, mais uma vez, professora Melina, por sintetizar em tão pouco tempo. Muito rica a sua fala, muito obrigado, estou muito feliz. Muito obrigado. Eu queria, assim, antes de responder, eu estava lendo aqui o chat, eu queria dar destaque aqui, porque não tem como eu não dizer, tem uma pessoa muito especial aqui, não sei se ainda está, que é a minha comadre que mora na Espanha e que é responsável, muito, muito responsável pelo desenvolvimento da minha entrada no movimento estudantil e da possibilidade de eu ter acessado esse conhecimento que eu não acessei. 90% dele não acessei no curso de Educação Física, licenciatura. Vou dizer aqui, para mim, que bom que você está aqui, né, diretamente da Espanha, aí, assistindo. Acho que eu, Julinho, Tatu, tá todo mundo sorrindo, né? Porque a gente está morrendo de saudade de você. Mas, voltando aqui para a sua questão, é preciso compreender que o conhecimento que entra, né, e especial aí na universidade particular, é muito mais difícil, né? Mas a organização do currículo é produto da luta de classes que se expressa em uma série de elementos, né? Entre eles, hoje a gente está, por exemplo, numa disputa grande da organização dos novos currículos da formação de professores de educação física.
né? Então, acredito que a gente que está por dentro das universidades, por dentro da escola, a gente tem que ativamente lutar para que esse conhecimento seja de acesso. Hoje, na Universidade, né, Federal da Paraíba, além das minhas disciplinas, o professor Fernando daqui, as disciplinas do professor Fernando, a gente oferece, num horário noturno, para muito além da nossa carga horária, uma disciplina optativa sobre a pedagogia histórico-crítica e abordagem crítico-superadora. Ela é optativa. A gente queria que ela fosse obrigatória, mas ela é optativa, né? Os estudantes estão ali. Então, a gente tem hoje uma conjuntura de aprofundamento, como eu falei, no rebaixamento formativo, que também se dá na formação de professores de educação física. Né? Vide as diretrizes curriculares novas da educação física, vide as diretrizes de 2004, né? Tanta luta que a gente empreendeu, ocupou o Conselho Nacional de Educação por reconhecer que são diretrizes que aprofundam, né, uma lógica de alienação na formação da educação física, né? Mas acredito que é importante, né, a nossa inserção, a nossa formação, que a gente ofereça, que a gente lute, que a gente insira esse conhecimento que é extremamente necessário para a formação dos nossos estudantes, né? E que a gente lute, como sempre tem lutado, minimizando, né, a incidência, por exemplo, da deletéria, que é a divisão da formação entre licenciatura e bacharelado. Né? Na universidade, eu também já dei aula na universidade particular. Quando eu morava em Sergipe, eu dava 55 horas aula por semana, somando a universidade particular e a escola. Isso é um surto, trabalhar manhã, tarde, noite, sábado. Mas é um chamariz, né? É um discurso da sereia, as atividades, por exemplo, nas universidades particulares voltado, né, o canto da sereia, perdão, voltado para os cursos de bacharelado, que chamam a atenção, etc. Mas o que a gente tem visto, e hoje a gente debateu aqui, né, hoje à tarde, na reunião, a tarde inteira do NDE, a gente conversou um pouco sobre a ausência de elementos essenciais para pensar a formação do bacharel, que são oferecidos no curso de licenciatura, e a ausência de elementos essenciais para a formação do licenciado, que estão no curso de bacharelado. Né? E aí a gente tem, como se impede aqui, hoje, por exemplo, o licenciado, né? Ele não faz estágio no Sistema Único de Saúde, mas o que a gente tem visto, né? E acho que o professor Felipe está aí na sala, a gente tem visto que o estudante de bacharelado ele não está preparado para atuar no Sistema Único de Saúde. Por quê que ele não está preparado? Né? Então, é uma realidade social, né, extremamente complexa e contraditória o Sistema Único de Saúde. É necessário que a gente tenha uma formação. Né? Então, a luta, como é que a gente faz? Eu não sei, se eu soubesse como a gente faz, Júnior, eu acho que a gente tinha já resolvido uma série de problemas no campo da formação. Mas são várias instâncias. A gente tem que atuar no movimento sindical, a gente tem que atuar, né, atuar nas reformas curriculares, a gente tem que oferecer esse conhecimento nas nossas aulas, a gente tem que se formar. Aí estou muito feliz de ver o Julinho fazendo mestrado, por exemplo, o grande quadro tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, né? Tem que avançar nesse sentido, porque a gente precisa formar quadros, a gente precisa de condições subjetivas também, né? E a condição subjetiva ela está na formação humana, no acesso a esse conhecimento. Então a gente tem, né? E eu diria que esses pequenos quadros muitas vezes fazem um estrago por dentro da universidade, mas nós precisamos ser mais, a gente precisa de mais gente estudando, mais gente envolvida, né, e mais gente trabalhando por determinada concepção de escola, de formação, né, por determinada concepção, né, de sociedade. Né? Então, projeto histórico, projeto de educação, projeto de formação, são elementos essenciais aí, e agora eu não vou falar, porque eu sou péssima quando eu pego para citar as coisas sem escrever, por isso que eu tenho que escrever os textos. Mas a gente faz a nossa própria história, né? E aí acho que é o João Cabral de Melo Neto, e o Cláudio Lira pode me corrigir, ele vai dizer que a gente faz, né? Enfim, pegando o S.E. Marx, a gente faz a nossa própria história, né? O ser humano faz a nossa própria história, mas sob condições, né? Deixadas, legadas pela humanidade, né? Por aqueles que nos antecederam. Mas o João Cabral de Melo Neto diz que se a gente entrar, né, na lama de terno branco e sair de terno branco, a poesia perde a graça. Então eu digo para você que lutar não é fácil. E a gente talvez não saia da lama de terno branco, mas a gente vai continuar lutando.
É isso aí, companheira. Vamos manter e juntos, né? Vamos construir essa luta juntos, né? Lula no primeiro turno, exatamente. Exatamente. A gente precisa se posicionar e fazer a luta dia a dia, né? É. Romper com a barbárie e, no nosso campo, levanta aqui a bandeira também. A gente precisa Fora creche com escutar FEF, que esse atrapalha e debate. muito os processos das reformulações curriculares. Muito. É ele que impede que os nossos estudantes atuem nos espaços, é ele que impede que a gente tenha uma licenciatura de caráter ampliado. É preciso combater essa coisa nefasta, podre, que é o sistema com FEF e CREF. É necessário combater, é necessário combater. Exatamente. Caminhando aqui, temos a inscrição do professor Pedro Tatu. Não sei se ele vai poder ou quer abrir o microfone. Eu sei que o professor Pedro, nesse terceiro turno, ele está com os pequenos em casa, os bebezinhos ali. Não sei se ele vai poder. Pedro Tatu, se você puder abrir o microfone, seria bom te ouvir. A sua questão é muito Então, interessante vou aqui. tentar aqui. Obrigado. Realmente estou com um bebê de 4 meses e estou com a Malê de 2 anos que eu botei aqui no carro. Eu quero aproveitar a Mel, primeiro agradecer, Mel, pela tua presença. Né? A gente há muito tempo que a gente tenta estabelecer um diálogo mais curto e a distância atrapalha um pouquinho, mas as tecnologias, pelo menos nesse sentido, nos ajudam a gente ter essa interlocução. Então, quero fazer 2 perguntinhas que são complexas, tá? Mas eu acho que eu queria te aproveitar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as metodologias ativas, tá? O tema aqui é didática, né? Então, que é parece que uma avalanche que a gente tem, né, recebido na escola e no âmbito da formação dos professores, como se fosse algo a salvacionar. E aí, para complementar essa pergunta, de você falar um pouco da importância da gente saber, né, das teorias pedagógicas, né? Então, estou levantando a bola aí, não quero responder, mas tenho aí as minhas teses, qualquer coisa a gente pode dialogar no segundo bloco. E a segunda questão tem a ver com a BNCC, né? A gente vê que há um reducionismo, você falou assim, uma redução dos conteúdos, dos saberes historicamente acumulados que podem representar as manifestações da cultura corporal. E aí você tem, por exemplo, o conteúdo jogos, a partir do 7º ano, já não faz parte, né, do currículo de educação física. Há uma redução, né, dessas manifestações e uma esportivização, uma nova esportivização desse processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso e falasse também dessa né, do porquê que ressuscitaram as competências e habilidades na BNCC e no currículo. Então, as 2 perguntas aí para você desenvolver para a gente. E deixa eu dar água aqui da Malê, que ela cortou. Um beijo. E Valeu, Aninha, se Tatu. eu estiver aí mesmo, um grande beijo, saudades. Tatu, que cocô! Beijinho aí, um cheiro na Malê e no Ravi, né? Essas criaturas lindas que puxaram a mãe. Não, traduzindo, são fofos demais. Já mistura aí da mãe e do pai, né? Então, beijo, Malê e Ravi. Eu vou tentar respondê-lo. Tatu, na verdade, eu acho que um pouco do que eu falei ali das críticas vem nesse sentido. Então, vamos lá. As metodologias ativas, de uma forma geral, né, e aí eu não sei, quando eu dava aula na universidade particular, elas vinham como forma de imposição para desenvolvimento do trabalho, da mais esdrúxula, gamification, né? Gamificação, né? Gamificação, né? A outras metodologias ativas, elas são, a base delas é a perspectiva pedagógica construtivista, que é uma teoria não crítica. Elas vão tirar a função social do professor
no processo de desenvolvimento e objetivação da tríade de conteúdo, forma, destinatário, e vão colocar a centralidade, aí não estou dizendo para o aluno, né? Não estou defendendo aqui a pedagogia tradicional, tá? E aí, elas vão colocar a centralidade do processo, né, de ensino no aluno, retirando a importância e a centralidade do professor para a organização do processo de ensino-aprendizagem. Então, tanto a relação ali da centralidade do aluno, quanto, veja, eu fechei o debate falando sobre a relação entre conteúdo e forma, quanto a sobreposição da forma sobre o conteúdo. O conteúdo também é menosprezado dentro das metodologias ativas, porque a gente tem uma superexploração da forma como aquilo que vai solucionar os problemas do processo de ensino-aprendizagem, e isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Então, a gente retira conteúdo, supervaloriza a forma, né? E aí a gente tem uma série de coisas que hoje chamam de metodologias ativas e que são, dentro da análise que eu consigo fazer agora, ou da exposição que eu consigo responder, diz respeito justamente ao desenvolvimento do processo, né, de ensino a partir da perspectiva construtivista. E aí, se a gente pegar lá a Escola e Democracia, a crítica que o Saviani fez lá no final da década de 70, no começo dos anos 80, e aí ele colocou lá, né, as teorias educacionais não críticas, as teorias educacionais crítico-reprodutivistas, e ele vai defender o quê? Naquele momento, a gente não tinha desenvolvido a pedagogia histórico-crítica como a gente tem hoje. Ele disse, é preciso ir para além, né, das pedagogias não críticas e das crítico-reprodutivistas, né? Então, as metodologias ativas, elas têm base numa teoria educacional que ela não é crítica, né? Então, a gente pode pegar a questão das habilidades e competências, se a gente pegar o aprender a aprender, se a gente pegar essas referências, né? E agora as metodologias ativas, elas vão se colocar, né, em última instância, eu acredito, com essa dissolução muito grande do papel do professor dentro do processo de ensino-aprendizagem e da sobreposição da forma sobre o conteúdo como grande salvador, né, da escola ou do ensino. No ensino superior, a gente também vai ver essa questão, né? E aí tem se colocado muito as metodologias ativas como forma de superação da perspectiva tradicional. E aí isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente está olhando o problema da relação, né, o problema da questão pedagógica, né, e a gente pode dizer da solução ou do desenvolvimento da relação entre conteúdo e forma destinatária a partir da aparência e não da essência do problema, né, não daquilo que realmente necessita ser desenvolvido. E aí a gente vai ter também, né, na universidade um rebaixamento da formação, né? O que a gente está defendendo aqui é a formação não a formação mínima, né? A gente se questiona muito, eu acho, sempre fala muito, é preciso garantir o mínimo. Não é preciso garantir o mínimo, é preciso garantir o máximo. O mínimo é o mínimo, a gente tem que garantir o máximo no processo formativo, né? Então, as metodologias ativas, elas entram ali naquela crítica que eu fiz, né, as abordagens, né, as teorias pedagógicas, enfim, né, as concepções de ensino, que são extremamente sedutoras e extremamente deletérias ao processo de formação, tá? E aí, sobre a BNCC, é o mesmo percurso, né? E se a gente olhar para a BNCC, olhar para a forma do ensino médio, né, olhar para esses elementos, eles vêm, né? Primeiro, é preciso reconhecer que são orientações golpistas, né? Elas vêm, elas se aprofundam, né? São implicadas, e aí você vê, por exemplo, o reducionismo, né, da BNCC. Vamos falar só da questão do conteúdo, né? Porque ali tem
uma série de problemas, mas vamos pegar a questão do conteúdo, o reducionismo do conteúdo da BNCC, vai também, é a mesma questão, né? E assim, vou pegar o exemplo que o Tatu mesmo deu dos jogos ali, né? Uma compreensão equivocada do que a gente chama que o processo de assimilação do conhecimento científico ele vai se dar a partir de sucessivas aproximações. Então, é completamente equivocado achar que em determinada série esse conteúdo não vai ser desenvolvido, né? Porque já não dá. Então, a gente estava agora, por exemplo, em um dos nossos, não vou dizer, né, a escola, enfim, né, mas um dos espaços que a gente está trabalhando, um problema sério. Por quê? Porque vem aquele manualzinho dizendo o que pode ser ensinado, né, naquela série, e a gente estava ensinando outra coisa. Inclusive, a gente estava ensinando outras coisas, se eu aprofundar demais, eu vou contar o santo, né? Mas porque a gente não tem também espaço para dar aula. Aí eles querem que a gente ensine um monte de coisa e a gente não tem nem onde dar aula. Não tem onde dar aula, né? Então, vem pronto, né? Então, pega lá o debate do Luiz Carlos de Freitas sobre a reforma empresarial da educação. Vê como é que incide dentro do processo. Aí depois você pega como é que isso entra na escola. Aí pega o programa do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, para você conseguir, e as editoras vivem daquilo, tem que ter o quê? BNCC, no Programa Nacional do Livro Didático. Tem que ter o quê? Dias ativas, tem que ter o quê? E aí a gente vê, né, a incidência desses elementos, né? Então, por isso que é muito importante no processo formativo a gente reconhecer que não há receita de fundamentos didático-pedagógicos. A gente precisa dominar uma teoria do conhecimento, e para mim né, dentro daquilo que eu acredito da concepção de sociedade, escola e ser humano que eu tenho, é preciso que a gente tenha uma orientação marxista no processo de formação e de ensino, que vai se objetivar na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, compreensão dialética do desenvolvimento humano, né, social do desenvolvimento humano, e na educação física, na abordagem crítico-superadora. Né? Os fundamentos didático-pedagógicos, a gente vai dominá-los na medida que a gente domina essa relação, que vai orientar o nosso trabalho, se objetiva na relação conteúdo-forma-destinatário. Aí você pega um material como o BNCC, você pega uma proposta de metodologia, né, de forma como o gamification, e você vê que aquilo não avança. Né? Na verdade, aquilo impede, né, que o conhecimento ele seja ensinado, que ele seja dominado. Né? Então, isso não quer dizer que não, você vai dar... Não, a gente pode usar uma série de... A gente está com um texto para sair e um projeto que está trabalhando com o cinema como, não como conteúdo, viu? Porque cinema não é conteúdo da educação física, mas o cinema como uma forma de ensino que pode enriquecer, né? Aí, como forma, né? Pode enriquecer o ensino dos conteúdos da educação física. Mas a gente está utilizando ele a partir do quê? A partir de uma metodologia ativa? Não. A gente está utilizando e pensando, né, o cinema a partir de qual referência? A partir da pedagogia histórico-crítica, a partir da abordagem crítico-esperadora, pensando no nosso destinatário, que nesse momento é o estudante do ensino médio. Né? Então, a gente pode utilizar diversos procedimentos didáticos, mas eles ausentes de uma base teórico-metodológica que tenha aderência à realidade e que coloque a escola e sua função social, né? A função social da escola em movimento, né? Não, é uma coisa que não propõe um ensino, né, que permita que a escola cumpra a sua função social, né, que não permite que os dominados dominem o conhecimento que os dominantes dominam, que não permite a gente pensar a transformação social, né, que não permite a gente pensar o desenvolvimento do pensamento, da capacidade de compreender o mundo de forma crítica das nossas crianças da maneira mais avançada, para que elas consigam ver a realidade para além da aparência, né? Consigam compreender os objetos, não só da educação física, mas das ciências, das artes, da filosofia,
de forma concreta, profunda, né? Então, metodologia ativa, BNCC, e o canto da sereia todo, né? E aprender a aprender, e habilidades e competências, e deixa eu ver o que mais... Coloca tudo, né? A perspectiva pós-moderna, multiculturalista, né? Não vão ajudar a avançar, né, naquilo que a gente está defendendo aqui. Né? A formação das funções psicológicas superiores, né? A escola, né, possibilitando a formação humana em suas máximas potencialidades. Então, por isso que é muito duro, eu acho que muitas vezes, né, ou não sei se meus alunos que estão aí podem dizer, né, Fernando também, mas às vezes a gente pega pesado, né? Pega pesado no sentido de que é preciso ler, é preciso estudar, é preciso dominar o conhecimento. Não é brincadeirinha, não. A gente quer professor bem formado dentro da escola pública, a gente quer professor bem formado dentro do Sistema Único de Saúde, nas políticas públicas, na gestão, e isso não vai se dar longe de uma base teórico-metodológica, né, engajada a um projeto histórico, um projeto histórico de transformação social. Então, a gente tem aí, né, objetivos imediatos e históricos, né, Então, a articulação deles faz com que eu tenha essa clareza hoje, né? Não é proclamatória, né? Não é uma coisa proclamatória, mas é de reconhecer a necessidade, né? Reconhecer a necessidade de que essas bases, né? Esses fundamentos teórico-metodológicos orientem o desenvolvimento do nosso trabalho educativo, independente do nosso espaço de atuação, tá? Espero ter respondido. Obrigado, A treta Mel. que o Tatu me botou. São muitas questões, né? Importantíssimos esses apontamentos que o professor Pedro coloca do Tatu. A gente vem enfrentando essa batalha aqui no Distrito Federal. Eu tenho certeza que em todo o país esse discurso raso do empreendedorismo, da competência, da habilidade, que tanto torna tenta tornar nossos estudantes competentes, hábeis e dóceis, né, ao mercado. Ele está presente aí. Mas aí vale o recado, né? Mas antes de eu dar o meu recado aqui, queria convidar os presentes aqui para a próxima semana, informe aqui do nosso ciclo de debates. A segunda-feira nós retomamos o próximo encontro. Acho que a gente ainda tem uns 20 minutinhos, de acordo com o combinado com a professora Mel, a gente pode explorar ela um pouco, e aí estão abertas as inscrições para mais uma ou duas questões, antes das considerações finais, para questões breves, né? Acho que dá tempo. O nosso currículo, Mel, aqui do Distrito Federal, ele tem seus pressupostos teóricos a pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural. A gente conseguiu manter a muito custo ainda esses pressupostos teóricos, mesmo que os cadernos das etapas eles foram adaptados, atualizados com referência a BNCC. A gente conseguiu, de acordo na nossa área, ainda preservar várias coisas, mas o nosso pressuposto nos ancoram. E aí eu chamo a atenção a liberdade de cátedra do professor, a busca pela autonomia, a necessidade, que você falasse um pouco disso também, da necessidade da gente arregaçar as mangas e falar, olha, meu trabalho tem fundamentação, não é de graça, não é do nada. E não é você impondo códigos para eu colocar no meu plano de trabalho para ser rastreado, que é a lógica da BNCC, que eu vou baixar na cabeça. A gente precisa se fortalecer coletivamente e também na formação nesse sentido. Então, convoco os colegas, alguém está disposto a fazer mais alguma questão, então, colocar algum comentário com a professora Mel. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou comentar isso que você falou, né? A gente está vivendo um processo, e aí por isso que hoje é tarefa imediata, uma das nossas tarefas imediatas é derrubar o Bolsonaro, e a gente não vai derrubar o Bolsonaro sem eleger o Lula. É falso o discurso de que, não, a gente só vai derrubar o Bolsonaro agora a eleição do Lula. Tem que votar no primeiro turno e derrubar no primeiro turno, tá? Porque eu queria partir disso, né? Porque é importante a gente debater isso, é importante a gente debater isso no momento em que a gente teve, no último período, né, um
uma intensificação muito grande da luta de classes, gente. Uma intensificação da luta de classes, um crescimento, né, e ascensão da extrema-direita. A gente vem resistindo, a gente está tomando golpe por cima de golpe. Golpe, as diretrizes curriculares da educação física são golpistas, a BNCC é uma base golpista, né? A BNC Formação é golpista. Né? Então, a gente vem resistindo e vem enfrentando, e aí eles querem derrubar também a nossa liberdade de cátedra. Né? Então, a gente vê escola sem partido crescendo. Né? Então, é importante resistir. Né? É importante resistir, né? Reconhecer, né? E aí reconhecer também como é que isso vai incidir no nosso processo do cotidiano da aula, vai incidir no nosso processo lá no chão da escola, né? De ensino. Né? A gente está fazendo o nosso planejamento para além do que está escrito lá no caderninho que a prefeitura manda. Porque se a gente ficar só no caderninho que a prefeitura manda, dentro dos conteúdos que são ensinados, e aí o professor precisa ter... porque por isso que se trata de uma formação, né? Acho que foi a tese de doutorado, eu debato um pouco isso, mas não dá para pensar a formação pedagógica dissociada da formação política, da compreensão da classe em si, para a classe para si. O professor precisa ter essa consciência, né? Isso precisa se dar também no processo de formação. Né? E aí eu pergunto, qual é a teoria educacional, qual é a teoria pedagógica que traz esses elementos, que articula as condições objetivas da realidade, as condições de ensino, para desenvolver o ensino no chão da escola, a conteúdo, forma, destinatário. É a pedagogia histórico-crítica, gente. Não tem outra, não. Qual é a teoria, né? Aí vamos pensar a teoria do conhecimento, que vai trazer essa relação, né? Que vai permitir a gente pensar a realidade para além da aparência. É o materialismo histórico dialético. Na educação física, quem é que vai superar essas concepções subjetivistas de fruição pela fruição, ou de ensino só do que é local, ou de que o estudante vai escolher o que ele vai aprender? É a abordagem crítico-superadora. É essa relação que a gente tem aqui, que a gente precisa defender, precisa desenvolver, precisa estudar para poder, né, desenvolver o nosso trabalho com a maior qualidade possível. A gente precisa resistir, a gente precisa se localizar dentro do processo de luta de classes, hoje. E aí, está na ponta, a ordem do dia é eleger Lula presidente, é um primeiro passo. Por quê? Só quem viveu, e aí eu posso abrir aqui um debate aqui, em 10 minutos não vai para frente, isso que eu vou falar agora. Mas quem foi professor durante os governos de Lula e Dilma sabe a diferença de ser professor dos governos Lula e Dilma e no governo Bolsonaro. As diretrizes curriculares da educação física são um exemplo. A gente estava debatendo a formação ampliada no governo Dilma. Veio o golpe, sumiu o debate da formação ampliada e veio essa merda que essas novas diretrizes curriculares, desculpe pelo palavrão. Veio, depois de muita luta, muito estudo, muita tese, muita dissertação, a gente estava debatendo no Conselho Nacional de Educação e o CONFEF estava estribuchando do outro lado o fim do bacharelado, defesa da licenciatura ampliada. Era isso que a gente estava fazendo. E aí a gente veio um golpe, né, que retirou isso da pauta. E aí, do dia para a noite, vem essas diretrizes curriculares que a gente engoliu e está tendo que fazer a reforma curricular. Então, vai ficar mil maravilhas? Não estou falando isso. A gente vai continuar lutando, vai continuar resistindo, mas é preciso, nesse momento, derrotar o governo Bolsonaro. Derrotar o governo Bolsonaro é a ordem do dia para a gente conseguir avançar, ou, na verdade, retomar coisas que a gente estava fazendo para avançar, né? A gente brinca, né? Fora Bolsonaro e seus generais, né? Lula no primeiro turno. Perfeito, Mel. Obrigado. Não temos inscritos, o pessoal está cansado, estamos no terceiro turno, né? Obviamente, todos concentrados na torcida pelo Mengão, que daqui a pouco entra em campo, pela Copa do Brasil. Te agradecer imensamente. Obrigado.
a sua presença, espero que esteja mais próximo da gente também pessoalmente no próximo ano. Sempre, Temos a sempre. perspectiva de realizar mais uma etapa do nosso seminário de educação física escolar, promovido pelo nosso sindicato. Quem sabe a gente consiga, e aí convidá-los, agradecer a presença aqui de professores ilustres, professor Cláudio Lira, professor Fernando Cunha, Juarez Sampaio, Marcelo Húngaro e outros tantos colegas aqui que nos prestigiaram aí, é uma honra, pessoas que a gente admira, a gente lê, que a gente está sempre acompanhando nas redes também a produção desses companheiros. O nosso ciclo de debates, ele vai até o dia 5 de outubro, lembrando aos participantes, a gente tem informado aos inscritos por e-mail, mas está disponível nas redes sociais do Sindicato dos Professores do Distrito Federal os informes cotidianos dos próximos encontros, né? Nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, no dia 19, teremos a transmissão pelo Zoom e também presencialmente na sede do nosso sindicato. Estaremos lá, a professora Ana Davi, da Universidade de Brasília, como nossa convidada, né? Reforçando que essa é uma ação promovida por várias entidades que militam no campo da educação física, da educação pública, que tem um compromisso com a educação de qualidade, o Avante, Observatório de Educação Básica da UNB, o Simpro-Web, DF, a Anfop, o Centro Acadêmico de Educação Física do Distrito Federal, a Secretaria Distrital do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, estão todas essas entidades unidas para promover essa ação e espero que seja uma de tantas mais, também com a presença da professora Melina e os nossos colegas. Mel, deixo para ti as considerações finais. Obrigado mais uma vez, saudando você e todos os colegas também que você trouxe para brilhantar com a gente aqui essa noite. Obrigada. Queria agradecer aí todo mundo, né? Lial, Húngaro, Fernando, Cláudio, meus estudantes, né? Tatu, Julim, né? Muita gente dialogou e dialogou hoje. Às vezes a gente se conhece há tanto tempo, né? E às vezes não consegue no cotidiano acompanhar. Tem pequenos encontros, né? Acho que estive em Brasília pouquinho antes da pandemia, foi a última vez. Acho que em dezembro, antes da pandemia, se eu não me engano, e pude encontrá-los, né? Então, agradecer a oportunidade de dialogar com vocês. Peço desculpas um pouco também pelo cansaço, né? Terceiro turno é sempre mais difícil de pensar, de elaborar respostas, né? Espero poder estar presencialmente com vocês no próximo ano e dizer que é sempre um prazer, assim, embora eu tenha dito no começo, né, que eu não sou muito das pessoas que gostam de falar publicamente, eu prefiro a sala de aula, mas é sempre para mim um grande exercício quando vocês colocam algum na temática que me obriga a parar, escrever, sem escrever eu não consigo falar, né? Então preciso escrever, é a forma com que eu encontrei, né, de aprender a me expressar publicamente. Então agradeço muitíssimo a oportunidade de debater, fico à disposição para quem quiser dialogar, e aí eu vou fechar, eu estava aqui procurando justamente a citação que eu falei, né? E aí o Frigoto, né, ele cita o João Cabral de Melo Neto num texto dele de 2019, e aí ele diz assim, e eu gosto muito dessa citação, né, porque eu acho que muitas vezes a gente quer construir a travessia sem se sujar, né? Ou sem fazer a luta no cotidiano, ou sem admitir as contradições e enfrentar as contradições, né? E aí o Frigoto diz o seguinte: a tarefa de superação do trabalho, da ciência e da técnica e da educação alienadores, né, no plano da história e da praxis, a questão que nos interpela é quem constrói e como se constrói a travessia. Por certo, nessa travessia, se entrarmos no pântano e de terno branco sairmos, né, como lembra João Cabral de Melo Neto, a poesia perde a graça, né? Então eu fico aqui, fecho com essa citação, né, e dizer para vocês que a gente sempre, que a gente possa
sempre se encontrar na luta e que dia 31 de dezembro eu esteja com vocês aí em Brasília para a posse do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, muito obrigada. Obrigado, Mel. Obrigado a todos e todas que participaram de mais um encontro. Feliz demais com Revela. Estaremos juntos em breve, com certeza, para trabalhar muito pela mudança necessária. Mudança que é nosso compromisso, acima de tudo, contra a barbárie, contra esse genocídio que foi causado. Reverteremos esse quadro, unidos, juntos, trabalhadores e trabalhadoras unidos. Agradeço a todos, finalizo aqui o nosso encontro. Até o próximo encontro, na segunda-feira. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.